Fala galera, essa é a unidade 7 do Top Notch Fundamentals. É uma revisão dessa unidade para quem está estudando esse livro, tá ok? Então a gente vai dar uma passadinha aqui por alguns tópicos, rapidinho. A unidade 7 é bem parecida com a unidade 6, o tópico na realidade é o mesmo, é Present Simple, tá ok? A lição 1, Lesson 1, começa com um vocabulário bem extenso de atividades que vão ser importantes para fazer as conversações, tá ok? A gente tem aqui uma revisão da terceira pessoa, he, she, it, onde a gente usa o as e as exceções, ok? Por exemplo aqui, do, e, does, go, goes, o have, has, o study, studies, que é quando a gente tem a substituição do y por i, quando o y vem precedido de consoante, tá ok? E aqui a gente tem a lista de verbos cujas terminações a gente vai colocar es, ok? Então, atenção na regra aí. E logo em seguida a gente tem um exercício para ser feito, baseado nisso, tudo com terceira pessoa, e ficar atento quando não for terceira pessoa, por exemplo aqui, ok? Quando tem duas pessoas ou mais, então não é he nem she, é they, e aí você não coloca nenhuma alteração no verbo, joia? O livro traz before e after, duas palavras importantes para a gente conseguir fazer as jogadas, né? Before é antes, after é depois, e como fazer perguntas sobre horário. Então, when, que é quando, uma pergunta mais geral, e what time mais específica, quando você quer realmente o horário que a pessoa faz uma atividade. Aqui a gente trabalha com o do e depois o does para he, she, it. Abaixo disso, a gente tem uma conversação onde vai trabalhar morning person, evening person, ok? Morning person é a pessoa que tem hábitos diurnos, vai para a cama cedo e acorda cedo. Evening person é a pessoa que tem hábitos noturnos, ok? Vai dormir tarde e, consequentemente, acorda tarde. Nessa conversa você pergunta se a pessoa, qual dos dois ela é. Are you a morning person or evening person? E aí aqui a gente responde, I'm definitely, com certeza, tal tipo de pessoa, an evening person. E aí pede explicação. Why do you say that? Por que você acha isso? E aí você vai explicar os seus hábitos, ok? Que hora você levanta, I get up, e que hora você vai dormir, go to bed, ok? E devolve a pergunta, what about you? Ok? Então essa é a primeira lição, seguindo esse modelo com a opção ainda de a gente usar o Recycle Language, onde você pode fazer outras perguntas. Aqui tem algumas ideias para isso, ok? Então, Lesson 1, Unit 7. Lesson 2. Aqui a gente tem mais vocabulário e começa com atividades de lazer, Leisure Activities, ok? Então a gente analisa todo o vocabulário e a novidade gramatical aqui é como incluir advérbios de frequência na frase. Então a gente tem aqui o always, usually, sometimes e never, que são os advérbios de frequência, ok? Tem uma numeração, a gente usa como parâmetro, always para sempre, usually com frequência, sometimes de vez em quando e o never nunca, ok? E a sequência vai ser essa aí, pessoa, advérbio e verbo. Não se muda isso, tá ok? Para frente a gente até vai ver exceções, mas no começo a gente não muda essa sequência, tá ok? Durante o curso, no começo a gente pode considerar errado para forçar a trabalhar a sequência certa. E aí vai ter, após exercício de prática no quadro digital, a gente vai ter aqui mais uma conversação que pergunta como que é a sua rotina, um dia típico, um dia comum. What's your typical day like? Esse like não é o verbo gostar, tá ok? Aqui like junto com o to be aqui no começo, ele forma um pedido de descrição. Quero que você me descreva como é a sua rotina. Aí a gente faz isso, usando aqui, I usually go to work at 9, come home at 6. E depois, tempo livre, free time. O que você faz no tempo livre? What do you do in your free time? E aí você responde e devolve. Pretty much the same no modelo é quando a sua rotina é exatamente igual à do colega. Então você pode usar essa expressão para confirmar que você faz exatamente o que ele acabou de falar que faz também.
Uma preparação legal para quem está vendo isso num Flipped Class, vai ter essa aula ainda, é você já deixar aqui algumas ideias do que você faz nos weekdays, dias de semana, e o que você costuma fazer nos finais de semana, weekends, ok? O Recycle Language traz aqui expressões de tempo que a gente pode usar, ok? Então uma lição simplesinha, continuando a ideia de usar Present Simple, ok? Lesson 3. Essa lição começa com algumas atividades do lar, household chores, ok? Então são apenas 5, mas elas vão ser úteis depois. E o foco é aqui, ó. A gente tem aqui time expressions. Diferente do que a gente viu antes, os advérbios de frequência, frequency adverbs, os time expressions costumam vir no fim da frase, tá ok? Então, rapidamente, a gente tem aqui every day, que é todo dia, como a gente vê aqui, tudo ticado. A gente tem on Saturdays, um Szinho aqui de plural, que é quando a minha rotina sempre é essa no mesmo dia da semana. Então você repete on Saturdays, on Fridays e assim por diante. Depois eu tenho aqui once a week, uma vez por semana, twice a week, 2 vezes por semana, e vai aumentando usando a expressão times. 3 times, 4 times, 5 times a week. Depois a gente tem aqui opções como once a year, uma vez ao ano, twice a day, 2 vezes ao dia, 3 times a month, 3 vezes por mês, todo final de semana, every weekend, e toda sexta, every Friday, ok? A pergunta-chave aqui vai ser sempre how often, para perguntar com que frequência, ok? Se for you é com do you, se for para she, he, does she, o verbo não muda, tá ok? Então, lembrando que essas expressões todas aqui a gente sempre usa no fim da frase, porque elas não são advérbios. O livro traz algo que em sala a gente explica melhor, que é a diferença do S na terceira pessoa, no he, she, it, quando coloca no verbo os sons diferentes aqui. O áudio no site ajuda bastante também. E a gente tem aqui algo importante, quando a gente faz perguntas com who, ok? E who vira o sujeito. Então eu vou colocar aqui para vocês qual que é o raciocínio lógico para isso. Geralmente a gente vai ter o que? A gente vai ter WH, do ou does, pessoa e verbo. Quando eu pergunto who, eu quero saber quem. Então eu não tenho a pessoa. Who é a pessoa, eu quero saber quem. Quando eu não tenho a pessoa, automaticamente eu não uso auxiliar, do e does. Os auxiliares funcionam em frases que eu tenho o sujeito. Como eu não tenho, eu não preciso de do e does. Só que aí tem um detalhe, a frase fica neutra. Ela vira uma frase, por assim dizer, com it. E he, she, it, a gente tem que mexer no verbo. Então, não pode esquecer de colocar a alteração aqui correspondente, com S, ES ou IES. Embaixo a gente tem 2 exemplos de como não fazer, tá ok? Então fiquem atentos com essa parte aí. Depois, exercício de áudio, analisar as atividades e o que cada um faz. E por fim, uma conversação onde a ideia é você perguntar com que frequência você faz as atividades do lar. How often do you e a atividade. Você responde, devolve e depois pede permissão para a pessoa, né? Posso te fazer outra pergunta? Ah, com certeza, sure. E aí você pergunta quem faz tal coisa. E aí quando eu pergunto isso, pode ver que a regra é aquela que eu falei, ó. O who não tem a pessoa, eu quero saber quem limpa a casa, então eu uso o S no clean. Who cleans the house? E a gente tem uma opção aqui de, em vez de repetir, ah, my brother cleans the house, você fala, ó, that's my brother's job. Isso é função do meu irmão. Você usa a expressão job aqui, né? That's my brother's job. E aí você consegue passar a bola, ok? Conversação simples, essa é a lição 3. E por fim a gente tem aqui o extension. É um textozinho, a gente vai analisar ele e depois uma atividade de conversação com Jack's Typical Day. Joia? Isso fecha a primeira parte do livro, a parte A, do Top Notch Fundamentals. Thank you very much for watching this video. Bye bye.